Queridos irmãos, graça e paz, neste momento eu quero convidá-los a fazermos uma reflexão na palavra do nosso Senhor. Para esta reflexão, eu peço então que você abra aí a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 5, versículo 1. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Vejamos o que nos diz a palavra. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Façamos uma oração, irmãos. Santo e eterno Deus, neste momento, Pai, nós queremos primeiro agradecer ao Senhor, porque estamos diante da Tua palavra, Deus, e diante de Tua presença, ainda que não tenhamos merecimento para tal privilégio. Sabemos que é graça do Senhor sobre as nossas vidas. E queremos pedir, ó Deus, que movido também por esta graça, movido, ó Deus, por Teu amor, que o Senhor esteja falando às nossas vidas aquilo que nós necessitamos ouvir. E que Teu Santo Espírito, ó Pai, nos capacite a compreendermos a vontade do Senhor para as nossas vidas através dessa reflexão. Em nome de Jesus é que nós oramos, ó Pai, e agradecemos. Amém. Queridos irmãos, sabemos que o Brasil e o mundo está vivendo um tempo sombrio, um tempo caótico. Muitas pessoas estão agora com seus corações aflitos, estão angustiadas, estão tomadas pelo medo e pela ansiedade. Muitos, inclusive, entrando em um processo, em um estado de depressão. Em meio a essa conjuntura, eu gostaria de fazer uma pergunta direcionada à Igreja do Senhor Jesus Cristo, àqueles que foram eleitos no Senhor. E a pergunta consiste em saber qual deve ser a resposta da igreja, o comportamento da igreja diante de toda essa situação. Bom, irmãos, eu acredito que o texto que nós lemos, ele tem a resposta para esta pergunta. Pensemos um pouco sobre o que esse texto nos apresenta, para que então possamos compreender qual deve ser o nosso comportamento. É preciso, num primeiro momento, ao analisar esse texto, perceber a conjuntura em que ele foi escrito. Esse texto ele foi escrito em um período de extrema perseguição à Igreja do Senhor Jesus. Este era um momento em que o Império Romano ele perseguia a Igreja de maneira impiedosa. O imperador da época provavelmente era o imperador Domiciano. Esse foi um dos maiores perseguidores da Igreja do Nosso Senhor. Para termos uma ideia de tamanha perseguição, neste momento praticamente todos os apóstolos já tinham perdido as suas vidas numa perspectiva histórica, né? Eles tinham sido assassinados como fruto da perseguição do Império Romano, nessa perspectiva histórica. No entanto, sabemos que tudo isso está dentro de um grande plano do nosso eterno Deus. Nada fugiu ao seu controle. E João era o último dos apóstolos ainda com vida. João ele estava preso na ilha de Patmos. Já em idade avançada, estava tendo que enfrentar também esta batalha de enfrentar uma prisão, por conta que ele decidiu ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. Neste momento, Deus ele resolve transmitir uma mensagem tanto para João como para a igreja ali do primeiro século. Uma mensagem que tinha por objetivo trazer ânimo, conforto para aqueles que estavam enfrentando a perseguição. A mensagem que João escreve, recebida da parte do nosso Senhor Jesus, é uma mensagem
para conforto e para mostrar à igreja que a igreja poderia descansar em Deus, mesmo em meio a todo aquele caos. A igreja poderia continuar confiando no seu Senhor e descansar em seus braços, mesmo que a vida, que a integridade física deles estivesse sob ameaça. Irmãos, aí nós encontramos a resposta para a pergunta que fizemos. Qual deve ser a nossa postura em tempos de enfrentamento ao coronavírus? Em tempos de enfrentamento ao coronavírus, nós devemos descansar no Senhor, continuar confiando nele. É isso que precisamos fazer enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas alguém pode dizer: pastor, como podemos descansar no Senhor em uma situação como essa? Irmãos, vejamos o que o versículo nos diz. O versículo nos diz, primeiro, que tem alguém que está sentado no trono. Quem é este alguém que está sentado no trono? Este é o nosso próprio Senhor, é o nosso Deus que está sentado no trono. Esse trono aqui é uma referência a um reinado. Deus está sentado em um trono reinando soberanamente. E o reinado de Deus não é apenas sobre um país, uma região. O reinado de Deus é universal. O reinado de Deus é sobre toda a sua criação. O universo ele está sob o controle de Deus. Deus está cuidando de nós. Deus continua com o controle de tudo que acontece em nossas vidas. Esse vírus que está assolando o mundo, que está dizimando a vida de milhares de pessoas, ele só está fazendo isso porque Deus permitiu. É difícil às vezes a gente entender isso, mas imaginemos nós a situação dos cristãos do primeiro século. Pessoas dedicadas a Deus, fiéis ao Senhor. Mesmo assim, Deus permitiu com que muitos fossem presos, que fossem lançados aos leões e comidos vivos, fossem devorados vivos. Pessoas que foram crucificadas à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizem os historiadores que inclusive naquela época faltou madeira, porque tamanha era a quantidade de crucificação de cristãos. Faltou madeira para fazer cruzes. Pessoas que eram queimadas vivas, mas que não renunciavam à sua fé no Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que muitos eram assassinados cruelmente. Enquanto eles morriam, eles cantavam, eles louvavam o Senhor, eles celebravam a Deus, porque o momento histórico, a morte física estava chegando, mas eles estavam agora partindo para a eternidade na presença do Senhor, porque o nosso Deus eterno, nós já sabemos, como diz Emil Brunner, ele sendo eterno se fez temporal para que nós adentrássemos com ele, nós que somos temporais, adentrássemos com ele na eternidade. Então aqueles irmãos tinham essa certeza absoluta de que aquilo não era o fim. Eles sabiam que se Deus quisesse livrar, Deus poderia livrar, mas também entendiam que se Deus não livrasse, eles permaneceriam fiéis ao Senhor, eles continuariam descansando em Deus. Isso nos lembra a história de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que disse diante da ameaça: se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Porém, se Ele não fizer, mesmo assim nós não vamos nos dobrar diante de um falso Deus. Não vamos, ó Rei, nos dobrar diante dos seus deuses de maneira alguma. Essa é a convicção que nós precisamos ter, irmãos. Precisamos acreditar em que Deus soberanamente está cuidando de nós e nós temos que descansar nele. Pastor, como chegamos
a uma conclusão de que Deus está cuidando de nós em um tempo como esse. Irmãos, vejamos o que o versículo continua nos dizendo. O versículo nos diz que esse que está assentado no trono, ele tem um livro que está na sua mão direita. E ele diz mais. Ele diz que este livro, ele está escrito por dentro e por fora. Vejam só, na simbologia judaica, mão direita significa dizer mão de poder. Ainda na simbologia judaica, livro escrito por dentro e por fora significa dizer história das nossas vidas. O que é então que Deus está querendo nos falar com isso? Ele quis falar com a igreja do primeiro século e também está falando conosco, porque a sua palavra é atual. Ele está dizendo de que a história das nossas vidas está guardada na sua mão poderosa, na sua mão direita. E por isso nós podemos descansar nele, porque ele, sendo o rei que está governando sobre todo o universo, toda a sua criação, ele nos coloca em um lugar seguro, porque é na sua mão de poder. Então, irmãos, podemos sim descansar no Senhor, porque ele não permite que nós estejamos sozinhos nas nossas lutas. Deus sempre ele vai à frente. Ele é o Senhor que governa as nossas vidas e é aquele que está conosco nas nossas batalhas, nas nossas lutas. Por isso, eu quero dizer à Igreja do Senhor Jesus Cristo que em tempos de enfrentamento ao coronavírus devemos descansar no Senhor. Esse não é um tempo para que acreditemos que a igreja vai sair enfraquecida quando tudo isso terminar. Que a igreja nunca mais será a mesma, que a igreja fechará suas portas. Não, de maneira alguma. Pelo contrário, devemos acreditar que nós sairemos ainda mais fortalecidos de toda essa situação. Por quê? Porque agora a maioria das pessoas estão tendo mais tempo para dentro dos seus lares, se dedicar ainda mais à leitura das Sagradas Escrituras, se alimentar da palavra do nosso Deus. Esse é um tempo em que nós podemos orar ainda mais, temos mais tempo para a oração, mais tempo para a contemplação diante do nosso Deus, tempo para ensinar a palavra aos nossos filhos, para fazermos os cultos domésticos, para nos consagrarmos em família. Deus está também nos proporcionando isso. Não podemos olhar apenas para aquilo que é ruim, precisamos olhar também para aquilo que é bom, as oportunidades que Deus está nos dando. Então, irmãos, nós podemos sim nos fortalecermos em Deus em meio a essa situação. Faça desse tempo um tempo de avivamento espiritual e que sejamos cheios do Espírito Santo, que a plenitude do Espírito Santo esteja em nós. Eu quero, neste momento, incentivar a você a continuar confiando no seu Deus. Igreja do Senhor Jesus Cristo, o tempo é difícil. Precisamos agir de maneira solidária neste momento com o nosso próximo. Precisamos agir com prudência, tomar todos os cuidados seguindo as orientações das autoridades, principalmente das autoridades eclesiásticas da nossa igreja, especificamente falando da IPI. Precisamos fazer aquilo que é devido para que o nosso próximo também esteja bem. Mas neste momento de prudência, de cuidados, lembre-se, Deus está cuidando de você. A história da sua vida está nas mãos do Senhor. A história da igreja está nas mãos do Senhor. E se a igreja buscar a face do nosso Deus, nada irá acontecer sem que seja o propósito de Deus se manifestando, sendo revelado, concretizado em nossas vidas. Deus os abençoe em nome de Jesus e que a graça do Senhor esteja sobre vós. Em nome de Jesus. Amém.